Meu nome é Roberto e fui funcionário do Estádio Castelão em Fortaleza durante boa parte da década de 80. Trabalhei como zelador, responsável por limpar e patrulhar o estádio depois dos jogos e eventos. Nunca fui um homem religioso, nem muito dado a superstições. Mas o que vivi naquele lugar mudou completamente minha visão sobre a morte e sobre o que pode vir depois dela. Tudo começou numa tarde abafada, de 1987. Era dia de um clássico regional, Ceará contra Fortaleza, e o estádio estava lotado, com mais de 50 mil pessoas nas arquibancadas. O jogo foi tenso e os ânimos estavam exaltados desde o início. O barulho da torcida parecia abafar o mundo lá fora. Quando o Ceará marcou nos minutos finais e venceu o jogo, foi como se uma faísca tivesse incendiado um barril de pólvora. Do meu posto, vi o caos se espalhar. Uma briga começou no setor superior das arquibancadas e rapidamente se alastrou. Gritos ecoavam enquanto torcedores se atacavam com socos, pontapés e até pedaços de madeira arrancados das estruturas. A polícia demorou a agir, e quando chegaram, a situação já tinha saído de controle. Vi homens sendo pisoteados, adolescentes apavorados, tentando escapar, e o que parecia ser uma guerra urbana no coração do estádio. O que me marcou para sempre, no entanto, foi o que aconteceu com um homem em particular. Ele era torcedor do Fortaleza. Usava uma camisa branca com o emblema do time no peito. No meio da confusão, foi encurralado por um grupo de torcedores rivais. Eles não só o agrediram brutalmente, mas o arrastaram até um canto escondido nas arquibancadas, onde o espancaram até que ele parasse de se mexer. Quando os paramédicos chegaram, era tarde demais. Aquela imagem nunca saiu da minha cabeça. Nos dias que seguiram, o estádio parecia diferente. Mesmo vazio, havia um peso no ar. Algo que só quem passa muito tempo em lugares grandes e desolados consegue entender. Minha rotina era limpar o estádio à noite, quando todos já haviam ido embora, e fazer uma ronda para garantir que não houvesse ninguém escondido. Na semana após a tragédia, comecei a notar coisas estranhas. Uma noite, enquanto varria os degraus das arquibancadas, ouvi passos ecoando no concreto, vindos de cima. Pensei que fosse algum torcedor perdido ou alguém que tivesse ficado para trás. Subi para verificar, mas não havia ninguém. Apenas o silêncio, quebrado pelo som do vento. Algumas noites depois, enquanto verificava os vestiários, ouvi algo ainda mais perturbador. Um choro baixo, quase como um lamento, vindo das arquibancadas. Peguei minha lanterna e fui até lá, mas tudo o que encontrei foi o vazio. O choro, no entanto, parecia me seguir, ecoando de lugar em lugar, como se algo ou alguém estivesse sempre à margem da minha visão, mas nunca visível. A primeira vez que o vi foi na terceira semana. Estava limpando um corredor quando senti um frio repentino, algo que nunca acontecia naquela cidade quente. Ao olhar para frente, vi uma sombra parada no final do corredor. Era a silhueta de um homem, mas não tinha rosto. Apenas um borrão escuro, onde deveriam estar seus traços. Ele ficou lá parado por alguns segundos, antes de desaparecer, como se tivesse sido sugado pelo escuro. Depois disso, as aparições se tornaram mais frequentes. Às vezes, era só um vulto no canto da minha visão. Outras vezes, objetos se moviam sozinhos. Vassouras caíam, portas batiam, luzes piscavam. Certa vez, enquanto fazia a ronda no túnel de acesso ao gramado, vi claramente a figura de um homem sentado nas arquibancadas, exatamente no lugar onde o torcedor foi morto. Ele me olhou, ou pelo menos pareceu olhar, e então desapareceu. Com o tempo, os eventos ficaram mais agressivos.
Uma noite, enquanto subia uma escada, senti uma força invisível me empurrar. Caí rolando e torci o tornozelo. Não havia ninguém ali. Em outra ocasião, ouvi vozes murmurando atrás de mim no vestiário. Quando me virei, vi todas as portas dos armários abertas ao mesmo tempo, como se algo tivesse passado correndo por ali. Mas o pior aconteceu numa madrugada. Estava no gramado, conferindo as traves, quando ouvi passos pesados vindo do túnel de acesso. Virei para olhar e vi o homem novamente, a figura borrada com a camisa branca ensanguentada. Desta vez, ele não desapareceu imediatamente. Começou a andar em minha direção, lentamente, mas cada passo parecia ecoar como um trovão. Corri, mas o som dos passos não parava. Quando cheguei ao portão de saída, ele estava trancado. Nunca corri tão rápido na minha vida. Quando finalmente consegui sair, senti como se uma mão gélida estivesse prestes a me agarrar. Contei a história para alguns colegas, mas ninguém acreditava em mim. Diziam que era só minha mente pregando peças por causa do trauma da briga. Mas eu sabia que não era isso. A energia daquele lugar era diferente. Eu sentia que o espírito daquele homem estava preso ali, movido por ódio, dor ou uma sede de vingança. Talvez ele quisesse justiça. Talvez apenas quisesse escapar. Nunca saberei. Saí do trabalho no final daquele ano e nunca mais voltei ao Castelão. Desde então, evito estádios e até partidas de futebol. O que vivi lá me assombra até hoje e acredito que, enquanto aquele lugar existir, o espírito daquele homem continuará vagando, preso entre este mundo e o próximo, em busca de algo que talvez nunca encontre. Trabalhei como segurança e zelador no Maracanã durante os anos 90. Quem vê o estádio cheio, vibrante e pulsando com a energia das torcidas, não imagina o que acontece quando as luzes se apagam e o silêncio toma conta do lugar. Trabalhar ali foi um dos maiores desafios da minha vida. Não só pelas brigas que presenciei, mas pelo que aconteceu nos bastidores, longe do olhar das multidões. Vou contar algumas coisas que nunca tive coragem de revelar antes, mas que carrego comigo até hoje. Trabalhar no Maracanã significava lidar constantemente com o pior lado do futebol. As brigas entre torcidas eram quase rotineiras e muitas vezes começavam antes mesmo de as pessoas entrarem no estádio. Mas, de vez em quando, a violência invadia as arquibancadas de forma tão brutal que era impossível não sentir o impacto. Me lembro de um jogo entre Flamengo e Vasco, em 1995. As torcidas estavam em pé de guerra e a tensão no ar era quase palpável. Durante o intervalo, enquanto eu fazia minha ronda, ouvi um tumulto vindo do setor norte. Quando cheguei lá, vi algo que nunca vou esquecer. Um homem caído, com o rosto ensanguentado, cercado por outros torcedores que chutavam e batiam nele sem parar. Mesmo com a chegada da polícia, ele já estava inconsciente. Foi levado ao hospital, mas não resistiu. Depois daquele dia, o setor onde ele foi atacado nunca mais pareceu o mesmo para mim. Depois de um jogo, o estádio vazio se transformava em um lugar completamente diferente. O silêncio era opressor, quebrado apenas pelos meus passos ecoando pelos corredores e arquibancadas. Muitas vezes, sentia como se estivesse sendo observado, como se algo estivesse escondido nas sombras, esperando para se revelar. O primeiro evento estranho que presenciei foi numa noite comum, pouco tempo após aquela briga no setor norte. Estava fazendo minha ronda e passei perto das arquibancadas onde o homem havia sido atacado. De repente, ouvi passos atrás de mim. Pensei que fosse algum colega, mas quando me virei, não havia ninguém. Continuei andando, mas os passos voltaram a ecoar, desta vez mais próximos.
O som parava quando eu parava, como se algo estivesse me seguindo. Certa noite, após um clássico entre Fluminense e Botafogo, fui designado para fazer a limpeza final do setor leste. Era por volta de meia-noite e o estádio estava completamente vazio, exceto por mim e outros 2 funcionários que trabalhavam em outro setor. Enquanto limpava, ouvi um som que me congelou. Gritos de socorro vindos das arquibancadas. Parei tudo e fui verificar, achando que talvez algum torcedor bêbado tivesse ficado para trás. Subi os degraus com a lanterna em mãos, mas não encontrei ninguém. O som continuava, agora parecendo vir de outro setor. Comecei a seguir os gritos, mas quanto mais eu andava, mais distante parecia o eco. Até que de repente, tudo ficou em silêncio. Fiquei parado por alguns minutos, tentando entender o que estava acontecendo, quando ouvi um sussurro bem perto do meu ouvido. Me ajuda. Larguei tudo e corri. Não parei até chegar ao vestiário, onde encontrei meus colegas. Quando contei o que tinha ouvido, eles riram, dizendo que era coisa da minha cabeça. Mas eu sabia que não era. Outro episódio que me marcou aconteceu alguns meses depois, numa madrugada chuvosa. Estava verificando os túneis de acesso ao gramado, um dos lugares mais assustadores do estádio quando está vazio. Enquanto caminhava, senti um cheiro estranho, uma mistura de ferro e algo podre. Foi então que vi uma sombra no final do túnel, parada e imóvel. Aproximei a lanterna, mas a luz parecia não iluminar direito. Era como se aquela figura absorvesse a luz, deixando apenas um contorno humanoide. Chamei, achando que pudesse ser um invasor, mas ela não se moveu. Dei 2 passos em direção à sombra, e então ela começou a andar para trás, sumindo na escuridão. Naquela noite, decidi que não faria mais rondas sozinho. O setor norte do Maracanã era, sem dúvida, o lugar mais pesado para mim. Depois daquela morte em 1995, ninguém gostava de trabalhar ali, especialmente à noite. Muitos funcionários relataram ouvir sons estranhos, mas o que aconteceu comigo foi muito além disso. Uma madrugada, enquanto conferia as cadeiras, ouvi um choro baixo e contido. Era claramente de um homem, um som carregado de dor e desespero. Segui o som, tentando localizar a origem, mas ele parecia se mover. Quando cheguei ao último degrau das arquibancadas, senti um calafrio tão intenso que mal conseguia me mexer. Foi então que vi. No canto mais alto, perto de uma das saídas, estava a figura de um homem sentado, segurando o rosto com as mãos. Usei a lanterna, mas ele não se moveu. Quando chamei por ele, ergueu a cabeça e vi que seu rosto era um borrão, como se estivesse coberto por uma névoa. Ele me encarou por alguns segundos antes de desaparecer diante dos meus olhos. Trabalhar no Maracanã me deu muitas histórias para contar, mas também me deixou marcas que nunca vão desaparecer. A energia daquele lugar é pesada, como se as emoções e tragédias acumuladas ao longo dos anos tivessem ficado presas ali. Eu saí do trabalho em 1998 e nunca mais voltei ao estádio. Não consigo assistir a jogos na televisão sem lembrar do que vi e ouvi lá dentro. Até hoje, tenho pesadelos com as arquibancadas vazias, os passos ecoando e os gritos que ninguém além de mim parecia ouvir. Alguns lugares carregam as cicatrizes de tudo o que aconteceu ali. E o Maracanã, para mim, é um desses lugares. Meu nome é João e trabalhei no estádio do Palmeiras por quase 5 anos. Entrei como auxiliar de limpeza, com a função de cuidar das arquibancadas após os jogos e eventos. Para muita gente, trabalhar em um estádio como aquele seria um sonho. Ver de perto as partidas, acompanhar as vibrações da torcida, sentir o estádio pulsar com cada gol. Mas,
Para mim, trabalhar ali foi uma experiência que marcou minha vida de forma perturbadora. O que vivi naquele lugar é algo que não desejo a ninguém. Desde que comecei, percebi que trabalhar no estádio era mais difícil do que imaginava. Não eram apenas as horas de trabalho, mas a energia pesada do lugar. O Allianz Parque, assim como o antigo Palestra Itália, foi palco de inúmeras rivalidades intensas. Clássicos como Palmeiras e Corinthians atraíam multidões, mas também traziam consigo o lado mais sombrio do futebol. Vi brigas que começavam fora do estádio e se arrastavam para dentro, transformando as arquibancadas em arenas de violência. Vi torcedores sendo retirados em macas, sangrando após brigas ferozes. Uma vez, durante um jogo contra o São Paulo, parte de uma grade de proteção cedeu e várias pessoas caíram umas sobre as outras. Houve gritos, correria e desespero. Um homem não resistiu aos ferimentos e morreu antes de ser levado ao hospital. Era impossível não sentir o peso dessas tragédias enquanto trabalhava ali, especialmente durante as madrugadas, quando o estádio ficava vazio e silencioso. E foi numa dessas madrugadas que minha vida mudou para sempre. A noite em que decidi pedir demissão começou como qualquer outra. Tinha acabado de terminar um clássico entre Palmeiras e Corinthians. Um jogo tenso, com muitas expulsões e confusões nas arquibancadas. Quando o público foi embora, restou para mim e minha equipe limpar e organizar o setor onde houve maior confusão. Aquela parte das arquibancadas parecia especialmente carregada, como se a energia de tudo o que havia acontecido ali ainda estivesse presa no ar. Por volta das 2 da manhã, eu era o último no setor. Estava terminando de recolher os copos e papéis espalhados pelas cadeiras quando percebi algo estranho. No meio da fileira central, havia alguém sentado. Era impossível. O estádio estava fechado e a única entrada estava trancada. Olhei fixamente para a figura, achando que poderia ser algum colega que havia ficado para trás. Mas algo estava errado. A pessoa estava imóvel, a cabeça baixa, como se estivesse chorando ou apenas esgotada. Peguei minha lanterna e comecei a caminhar em direção à figura. Quanto mais me aproximava, mais sentia um arrepio subindo pela espinha. A cada passo, o silêncio parecia mais denso, quase palpável. Quando estava a uns 10 metros de distância, parei e gritei: "Quem está aí? Não pode ficar aqui. Vou chamar a segurança." A figura não se moveu. De repente, ouvi uma voz fraca, quase um sussurro: "Me ajuda. Estou morrendo. Tem sangue aqui." Meu corpo congelou. O tom de desespero na voz era tão real, tão humano, que meu instinto foi correr até lá. Mas quando dei mais alguns passos, algo me fez parar. Senti um frio intenso, algo que nunca havia experimentado antes, e um cheiro forte de ferro, como sangue fresco. Quando finalmente cheguei ao lugar onde a pessoa estava sentada, a cadeira estava vazia. Não havia ninguém ali. Olhei ao redor com a lanterna, minha respiração pesada e o coração batendo como um tambor. Foi então que percebi. Havia manchas vermelhas no chão, entre as cadeiras. Manchas que pareciam sangue. Saí correndo, quase tropeçando nos degraus. Fui direto até a sala do segurança, que me acompanhou de volta ao setor. Ele verificou tudo, mas não encontrou ninguém. As manchas que eu tinha visto também haviam desaparecido. O segurança deu um riso nervoso e disse que eu estava imaginando coisas, que talvez estivesse cansado ou sugestionado pelo caos do jogo. Mas eu sabia o que tinha visto. E mais do que isso, sabia o que tinha ouvido. Aquela voz não era um eco da minha mente, era real. Depois daquele dia, comecei a conversar com outros colegas de trabalho.
Alguns riram da minha história, mas outros confessaram que também haviam sentido ou visto coisas estranhas no estádio. Um deles disse que já tinha ouvido passos ecoando pelas arquibancadas vazias, mesmo sabendo que não havia ninguém ali. Outro falou sobre ter visto vultos passando pelos corredores enquanto fazia a ronda. Um segurança mais velho me contou que o setor onde eu vi a figura tinha um histórico pesado. Foi ali que, anos antes, um torcedor havia sido esfaqueado durante uma briga. Ele morreu no local, e desde então, muitas pessoas evitavam trabalhar naquela área à noite. Depois daquela experiência, trabalhar no Allianz Parque se tornou insuportável. Cada vez que ficava sozinho no estádio, sentia como se algo ou alguém estivesse me observando. Os sons do silêncio, os pequenos estalos das estruturas, tudo parecia amplificado, como se o estádio tivesse vida própria. Pedi demissão poucos dias depois. Não contei o motivo real ao meu chefe, apenas disse que precisava seguir outro caminho. Desde então, nunca mais voltei ao estádio, nem mesmo como torcedor. Ainda sonho com aquele momento. Às vezes, acordo suando, com a voz sussurrando em meus ouvidos. Me ajuda. Estou morrendo. Alguns lugares carregam as marcas do que aconteceu neles. E o Allianz Parque, para mim, é um desses lugares. O futebol pode ser paixão, alegria, mas também traz consigo rivalidades e tragédias que deixam cicatrizes profundas. Algumas dessas cicatrizes, pelo visto, nunca desaparecem. Meu nome é Marcos, tenho 32 anos e sou apaixonado por futebol desde que me entendo por gente. Cresci em Belo Horizonte e minha maior alegria sempre foi acompanhar os jogos do Cruzeiro no Mineirão. Para mim, aquele estádio era um templo, um lugar de festa, gritos e emoção. Mas, depois do que vivi numa tarde fatídica de 2014, o Mineirão deixou de ser um lugar de alegria. Hoje, só de pensar em entrar ali, sinto um frio na espinha. Era um clássico entre Cruzeiro e Atlético MG. Todo mundo sabe que esses jogos são tensos, com uma rivalidade que vai além do campo. Torcedores de ambos os times lotaram o Mineirão e o ambiente estava carregado. Desde o início do dia, ouvi relatos de confusões e brigas entre torcidas nas redondezas. Já dentro do estádio, percebi que o clima não era só de tensão esportiva, mas algo mais sombrio. Não sei explicar, mas havia uma sensação de que algo ruim estava prestes a acontecer. Ignorei esse sentimento e me concentrei no jogo, mas o pior ainda estava por vir. Por volta dos 30 minutos do segundo tempo, decidi ir ao banheiro. Era uma decisão estratégica para evitar as filas depois do apito final. Caminhei apressado pelos corredores lotados, tentando me espremer entre os torcedores. Quando cheguei ao banheiro, a movimentação era menor do que o esperado. Havia apenas alguns homens lá dentro, a maioria em silêncio. Fui até uma das pias para lavar o rosto, e foi então que ouvi os gritos. Eles vinham de um dos cantos do banheiro, onde duas figuras estavam discutindo. Não conseguia entender exatamente o que diziam, mas a voz de um deles era mais alta e agressiva. A outra era mais calma, quase implorando. A curiosidade me fez olhar na direção deles, mas a cena que vi foi horrível. Um dos homens, claramente irritado, estava segurando o outro pelo colarinho da camisa. A briga parecia ter começado por algo trivial, talvez uma provocação entre torcedores. Mas, num piscar de olhos, o agressor sacou algo do bolso. Um canivete. Antes que eu pudesse reagir, ele desferiu um golpe rápido e certeiro no peito do outro homem. O som do impacto foi abafado, mas o grito que veio a seguir foi ensurdecedor. O homem atingido caiu no chão e o sangue começou a se espalhar rapidamente.
O agressor, parecendo confuso ou talvez arrependido, largou o canivete e saiu correndo, deixando o banheiro. Fiquei paralisado. Outros torcedores começaram a entrar no banheiro, atraídos pelos gritos, mas ninguém sabia o que fazer. Alguns tentaram ajudar o homem no chão, enquanto outros saíram em busca de ajuda. Eu não conseguia me mexer. Só olhava para o sangue que continuava a se espalhar, formando uma poça cada vez maior. Foi nesse momento que algo ainda mais estranho aconteceu. Enquanto eu olhava fixamente para o corpo no chão, comecei a sentir uma espécie de vertigem. O ar ficou pesado e a luz do banheiro começou a piscar. Achei que fosse um problema elétrico, mas o ambiente parecia errado. De repente, ouvi um som baixo, quase um sussurro. Era como se alguém estivesse chorando ou gemendo. Olhei ao redor, mas os outros torcedores pareciam não ouvir nada. O som ficou mais alto, e então percebi que vinha do homem no chão. Só que ele já não estava mais respirando. Juro por tudo que é mais sagrado. O corpo dele começou a se mexer. Não como alguém que está vivo, mas de forma trêmula, quase involuntária. Foi então que os olhos dele, já sem vida, se abriram e fixaram-se em mim. Aqueles olhos não pareciam humanos. Eram negros, vazios, como se houvesse um abismo no lugar onde deveria haver alma. Foi quando ouvi a voz. Não era um grito, nem um sussurro, mas algo entre os dois. Uma voz grave, gutural, que disse claramente: "Por que você não fez nada?" As luzes piscaram novamente, e o banheiro foi tomado por um frio intenso, como se estivéssemos no meio de uma nevasca. Eu não consegui responder. Não consegui me mover. As pessoas ao meu redor estavam em pânico, mas pareciam não perceber o que eu estava vendo. De repente, o frio sumiu e o corpo do homem estava imóvel novamente. As luzes voltaram ao normal, mas algo dentro de mim havia mudado para sempre. Depois daquele dia, nunca mais fui ao Mineirão. Por semanas, tive pesadelos com aquele olhar vazio, com a voz que me acusava. Não contei para ninguém o que realmente aconteceu no banheiro. Quando mencionei o ocorrido para alguns amigos, eles apenas riram e disseram que era coisa da minha cabeça. Mas eu sei o que vi e ouvi. Aquele lugar está marcado pelas tragédias que aconteceram ao longo dos anos. Não são só as brigas e mortes, mas a energia que essas tragédias deixam para trás. O Mineirão, para mim, nunca mais será um templo do futebol. É um lugar de dor, de sofrimento, de coisas que não deveriam ser vistas ou ouvidas. Alguns lugares carregam a carga das tragédias que testemunham. E o banheiro do Mineirão, naquela tarde, se tornou um desses lugares. Nunca mais consegui entrar em um estádio de futebol. E sempre que vejo uma multidão, sinto um aperto no peito, como se aquela voz ainda me seguisse. Para muitos, o futebol é alegria. Para mim, tornou-se um lembrete de que, por trás da paixão, existe uma escuridão que poucos estão dispostos a enxergar. Não esqueça de deixar seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado.